Vamos continuando o nosso treinamento NR5 CIPA, Comissão Interna de Prevenções e Acidentes. Estamos falando do Covid-19, coronavírus. Vou colocar para vocês 10 mudanças no trabalho humano e questões de ergonomia do novo normal. Temos que aprender, moldar, a se mudar, fazendo das nossas atividades o novo normal. As mudanças ocorridas no mundo de trabalho após 14 de março são enormes, com impactos em ergonomia e em organização do trabalho. Relacionamos aquelas mais importantes que temos vistos. Vou passar um videozinho rápido do Napo e depois vou entrar nessas 10 mudanças de trabalho. Distanciamento e máscaras. Esta passa a ser a realidade do mundo do trabalho. Quanto tempo vai durar? No mínimo uns 3 anos, até que se tenha uma significativa porcentagem da população dotada de imunidade coletiva, ou até que se tenha uma boa cobertura vacinal. A distância mínima entre pessoas, que lembra os ingleses, é o uso constante de máscara, que lembra os asiáticos. São vistos nos ônibus que transportam os trabalhadores, nos refeitórios, nos postos de trabalho, das linhas de produção, na volta dos cubículos nos escritórios remanescentes e no relacionamento entre as pessoas. Temos que usar a máscara e temos que fazer os distanciamentos, achar que tudo é o novo normal. Os protocolos estão aí. Temos a famigerada e contestada portaria conjunta 20, de 18 de junho de 2020, dos Ministérios da Economia, Saúde e Agricultura. Mas o melhor mesmo é se guiar pela orientação da OIT. 2. Protocolos de higiene rígidos. Se a figura do portador do TOC, transtorno obsessivo compulsório, com mania de limpeza, nos causava estranheza e poderia ser considerada, agora tudo passa a ser desta forma. Uma vez que temos entre nós um inimigo invisível, que gosta de aglomerações, de pessoas e de pouca higiene. Os protocolos de limpeza das mãos e de higiene estão disponíveis. Editado pela OIT, 7 de maio. Continua sendo a referência da atuação. E prevenção está aí, editado pela OIT, 7 de maio. 3. Quase ninguém nos escritórios. 2019 foi o ano da consolidação dos escritórios Open Space. Áreas amplas, pessoas trabalhando uma de frente para as outras. Ar-condicionado perfeito, tudo em nome de um modelo de trabalho que subitamente foi abandonado. O Open Spaces se transformaram em Empty Spaces. Quando voltarão a ser habitados? A perder de vista. Open Space. Entenda o que é escritório Open Space. É como um ambiente aberto pode favorecer a produtividade, a integração e a movimentação da equipe. Empty Space. Entenda que os escritórios estão vazios, um ambiente morto, sem vida. 4. Home Office e teletrabalho. O provisório que está virando definitivo. OIT calcula que
Mesmo após o arrefecimento da pandemia, trabalhar em home office será realidade para 18% de todos os trabalhadores no mundo e, conforme o país, para 40%. Já exaustivamente debatida, a mudança traz implicações bem conhecidas, como as condições ergonômicas, a dificuldade de conciliar o tempo do trabalho e o tempo dos familiares, o estabelecimento de horários dedicados e a abordagem de conflitos na vida familiar. Outro aspecto que não pode ser negligenciado é que, com o trabalho remoto, transfere-se para o próprio indivíduo aquilo que era próprio da empresa, a regulação de conflitos nas relações empregador e empregado. É bem complicado, né? Esse home office. E o pior de tudo, está tirando a convivência das pessoas, que vamos gerar uma doença futura. Quinto, o abre e fecha da economia e seus impactos. Como uma sanfona, a abertura e o fechamento da economia e os ciclos de expansão e retração das atividades das empresas traz muita atenção para as pessoas. Pode ser decorrente de aguardar a chamada, de ir trabalhar e retornar por não haver demanda, ou atenção e insegurança pelo receio da demissão. Atualmente, tudo que a empresa fala é acatado. Ninguém discute, ninguém faz nada, porque o medo de se perder o emprego. 6. Acentuado do adoecimento mental. A linha divisória entre a saúde e o adoecimento mental é muito tênue. Ela se mostrou bastante evidente na pandemia do Covid-19 entre pessoas da saúde, tendo que lidar com jornadas de trabalho prolongadas, muitas vezes em manobras de alta carga viral, e ainda mais, tendo que se confrontar com a falta de condições materiais e humanas. Casos de burnout são previstos nessas situações e, de fato, ocorrerão e estão ocorrendo. Outros aspectos relacionados à fragilidade mental do momento são o próprio medo do adoecimento. A vivência de casos de parentes com adoecimento e óbito por Covid-19, além do temor em relação às perspectivas profissionais no segmento econômico mais antigo pela recessão. Além disso, muitos dos fatores assim denominados psicossociais continuam existindo e em alta intensidade. 7. Idosos, mulheres e jovens ficarão no prejuízo. No novo normal, idosos foram muito atingidos pela perda do trabalho, conforme já demonstraram as últimas estatísticas do PNAD. Continua, IBGE. Pode ter sido por decisões pessoais de já aposentados, pelo acesso ao benefício da prestação contínua. Também tem havido decisão de empregadores de se livrarem de possíveis responsabilidades, uma vez ter mais de 60 anos é conhecido como fator de risco de evolução para o óbito em casos de Covid-19. Mulheres também foram muito atingidas por fatores diversos, especialmente porque muitos dos setores duramente atingidos pela recessão. Varejo, hotelaria, turismo, viagem, restaurantes, salões de belezas e outros. Terem predominância natural de mão de obra feminina. O fechamento das creches e escolas agravou as dificuldades de boa parte das mães em home office. Se os jovens já tinham dificuldades de colocação profissional antes da pandemia, muito mais agora. Chega-se mesmo a dizer que estamos no linear de uma nova geração de jovens desempregados e desocupados, a geração lockdown. 8. Ar-condicionado, sob vigilância extrema. Aquele que era um sinal de conforto nos tempos pré-pandemia, agora é abominado. Os ambientes necessariamente terão que ter janelas que possam ser abertas, ou que sejam mantidas abertas. Como o seguinte mantra: ventilação, 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 e não a reciclagem do ar. Outro aspecto que demanda atenção é a revisão cuidadosa da higiene dos dutos de ar-condicionado central. 9. Tudo igual nos fatores psicossociais e nas antigas más condições ergonômicas. As pressões de níveis superiores, as datas limites para a conclusão de trabalho, as situações de estresse continuam iguais ou um pouco maiores. A conhecida trilogia do adoecimento mental, busca frenética por resultados financeiros, mais sistemas taylorismo, mais busca obsessiva compulsiva do máximo de resultado no menor tempo possível. Continuar existindo. Assim, por parte do novo normal, alguma coisa que já era parte do antigo normal, o trabalho IDT, intenso, denso e tenso, agora com uma letra mais, P, preconizado, de forma idêntica. Empresas que tinham problemas ergonômicos tradicionais, especialmente com sobrecarga para a coluna vertebral, continuam tendo os mesmos problemas. 10. SARS-CoV-2 como acelerador do futuro.
As tecnologias 4.0 já vinham ocorrendo no Brasil desde 2015. Com a Covid-19, elas estão se acentuando. Afinal, sistemas automatizados deixaram as empresas menos vulneráveis em caso de afastamento de trabalhadores. Assim, estamos assistindo ao aumento dos investimentos em processos movidos por internet das coisas, realidade virtual, realidade aumentada, robôs colaborativos e sistemas tecnológicos inteligentes. É bom lembrar que um dos impactos desse sistema na carga de trabalho é a aceleração do trabalho TTQL. Trabalha-se o tempo todo em qualquer lugar. Destaque final para outras mudanças irreversíveis decorrentes da Covid-19, a enorme redução do turismo de negócio, com aumento significativo das reuniões virtuais. As alterações no campo de ensino, com a adoção de tecnologia semipresencial e a telemedicina. E chegamos no fim dessa aula e fica essas 10 reflexões para vocês repensarem no assunto.